Esse final de ano, muita gente está falando de Apocalipse, né? De uns meses para cá. E não se sabe por que está tanto debate, mas eu percebo que quando as pessoas vão falar de Apocalipse, muitas vezes as pessoas não leem o Apocalipse na hora que vai fazer um debate, né? Geralmente as pessoas já leram o Apocalipse e ficam com aquelas meia ideias na cabeça e aí vão para um debate, aí ficam puxando de lá para cá, cada um acrescenta um entendimento, mas é preciso se aplicar mais nessa questão e focar na questão do Apocalipse para a gente entender, porque a gente pode estar vivendo os últimos tempos sem saber, né? O Donald Trump voltando aí para a presidência, umas mudanças no cenário global, essas coisas sempre fazem todo mundo ficar percebido, quanto ao sistema do mundo. Tá? Uma questão que a gente tem que primeiramente abordar, não para a finalidade de discussão, mas sim para finalidade de compreensão de todos. Às vezes você tem uma ideia sobre uma coisa e alguém traz um conhecimento que você não percebeu ali e aquilo acrescenta. Então, essas coisas precisam ser anotadas, tá? Eu sempre faço aqui minhas anotações. Lembrando que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para João, né, que está exilado na ilha de Pátimo. João que foi discípulo de Jesus. E ali ele fala as coisas que eu vi e as que hão de vir. Né? As revelações do Apocalipse elas estão misturadas. Mas se dá para entender alguns tempos de coisas. Por exemplo, fala da peleja de Miguel e seus anjos, Satanás e seus anjos. E aí diz que o dragão lá é a antiga serpente lá do Gênesis 3 do Éden. A primeira personificação da maldade, do engano, está naquela serpente. Então, possivelmente, aquela peleja aconteceu muito antes da criação do mundo. Né? Tem um texto que Jesus diz: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E parece que exatamente depois que o pessoal foi enviado, os 72 discípulos, para expulsarem demônios, né? Os demônios se submetiam ao nome de Jesus, essa autoridade toda ocorrendo através do nome de Jesus. Parece que Jesus diz isso, algumas pessoas dizem que esse texto é acrescentado, mas precisamos focar ali para ver se realmente de fato é dessa forma. De qualquer forma, há outras questões, quando abordam, por exemplo, a questão da besta, do falso profeta, fala dos três espíritos que vão sair da besta, do falso profeta e do dragão, que é Satanás. Esses três espíritos semelhantes a rãs são espíritos operadores de sinais, né, que eles vão até os reis do mundo para poder usá-los, né, para batalha, prepará-los para a batalha. Só é evidenciado esses espíritos nesse momento aqui, mas a gente não sabe se pode existir na humanidade espíritos dessa magnitude operando já no sistema do mundo há muito tempo. Isso a Bíblia não, se eu não me engano, não tem isso relatado. Mas nos últimos tempos, quando vierem os flagelos sobre a humanidade, é importante entender que esses flagelos estão vindo sobre uma humanidade que já está seguindo o sistema da besta, que já tem a marca da besta. As pessoas falam assim: tem a marca da besta já está condenada. Olha, a Bíblia fala que Deus tem um domínio desses flagelos e o objetivo ali era fazer com que o povo se arrependesse, mas o povo continua blasfemando contra Deus. Parece que mesmo com a marca da besta, eu não posso estar falando aqui afirmando isso, mas pode se tornar até uma heresia, mas parece, o texto dá a entender, que esses flagelos têm a intenção de fazer o povo se arrepender, mas eles continuam blasfemando contra Deus devido aos sofrimentos. Eles não entendem que eles estão sofrendo no juízo, que já estava profetizado aqui no Apocalipse, e eles acabam aceitando isso. Parece que o Apocalipse já está citando que vai acontecer ali, né? Que realmente eles não vão se arrepender, tá? Não que Deus predestinou a eles a não se arrepender, que senão Deus seria mau. Mas ali já está profetizado que eles por si só não irão querer, tá, se arrepender. Então vamos por parte aqui. Né? Veio uma voz do santuário e que mandou os 7 anjos para derramar pela terra, as 7 taças da cólera de Deus. Versículo 1 aqui, do capítulo 16 de Apocalipse.
aí vai contando a história. O primeiro anjo, a gente não sabe os intervalos de tempo entre um evento e outro, tá? O primeiro anjo derramou taça na terra, os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, ou seja, eles não só têm a marca, mas eles também adoram essa imagem. Eles sobrevieram sobre ele, devido a esses flagelos, úlceras malignas e perniciosas. Aí depois tem, derramou a sua taça no mar, o mar se tornou em sangue, né, como de morto, como sangue de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Né? Aí você pode pensar, pô, vai ter fome, vai ter miséria, escassez, muita gente sobrevive da pesca. Alguns países são exclusivamente dependentes da pesca. Eu até penso que quando chegar nessa época, porque o Apocalipse, você não sabe como é que será essa época na Terra. Hoje nós estamos numa época tecnológica e essa tecnologia pode cair. Porque se vai ter guerras e rumores de guerra, vão ter guerras entre nações contra nações, possivelmente satélites serão destruídos, GPS, muitos sistemas de operação de máquinas, internet, tudo isso pode colapsar, pode faltar água, pode faltar alimento. Todas essas coisas podem fazer nações se voltarem contra outras nações para querer tomar o território, porque no seu território o sol está muito quente, ou o gelo está muito frio, ou não tem água, escassez de água. Então, podem existir guerras no propósito de tomar outra nação para poder sobreviver, tá? Porque é últimos tempos. Então, isso aqui é uma conjectura, tá? Como eu penso. Então, a gente não sabe... podem se tornar tudo reinos como era antigamente. A gente pode voltar à Idade da Pedra. Tá? Você vê que uma pequena coisa pode desencadear muita coisa. Você vê a Covid, o que desencadeou no mundo todo. Tá? E se ela levasse mais tempo, dizimaria muita mais gente, causaria muita revolta. Tá? Então derramou a segunda taça, o mar, os seres viventes do mar acabaram. Derramou a terceira taça nos rios, nas fontes de água e se tornaram em sangue. Ou seja, não só no mar, mas em todas as outras fontes de água potável. Quando fala aqui, ó, era no mar, água salgada, né, que poderia ser convertida, hoje em dia tem tecnologia para poder salvar a humanidade. Depois, fonte de água, e elas se tornaram em sangue, elas se tornaram possivelmente amargas, né, sem condições de beber. Então ouvi o anjo das águas dizendo, o anjo das águas, tu és justo, tu que era o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e profetas, também sangue lhes tem dado a beber, e são dignos disso. Ou seja, aquele sistema da besta, ele foi encarregado de... As pessoas devem ter entregado às outras, ou vão entregar seus parentes que não quiseram receber a marca. Ali você vai ter situações no sentido assim, isso aqui é antes do milênio, né? A besta, o falso profeta, estão aqui na Terra ainda na questão da marca, né? Depois Jesus vai vir para destruir o anticristo, vai começar o sistema do milênio. O milênio, 1000 anos, Satanás aprisionado, Jesus reinando. Aí nós temos algumas questões. Temos a igreja sendo arrebatada. Primeiro os mortos ressuscitam, né? Possivelmente os justos ressuscitam, encontram com o Senhor nas nuvens. A igreja sobe nas nuvens. Agora, essa igreja vai para onde? Ela vai direto para o céu ou ela vem para reinar na terra? Não vejo que essa igreja vem reinar na terra. Por quê? Porque aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Cristo, parece que esses que vão ser os que vão reinar com Cristo. Tá? Essa é a primeira ressurreição. Então, a igreja subiu, os mortos justos subiram até as nuvens e deve ter ido com Cristo, ou desceram à terra para reinar com Cristo, não sabemos bem isso. Tá? Isso daí tem que ser a pauta de estudo. E quem ficou na terra? Existiam de pessoas na terra? Sim. Existiram pessoas que entendiam a Bíblia, que estavam em pecado, mas que têm a consciência do que está acontecendo. São pessoas que possivelmente podem se converter nesse período, né? Porque vai estar muito evidente. Então, Jesus vem, arrebatou, porque é aquela coisa, já está acontecendo o sistema da besta aqui, quando parece que, depois tenho que ler esse texto direito,
quando Jesus vem para derrotar a besta, já está acontecendo. Ou seja, alguns cristãos já estão participando. Mas na vinda de Cristo, o sistema da besta já está acontecendo porque ele vai matá-lo com o sopro de sua boca, né? Então a gente tem que entender o tempo disso aqui. Se a igreja passar por um período pequeno da tribulação, ou se ela nem chega na tribulação, ou se ela vai passar pela tribulação, tá? Então eu tenho que pegar o texto lá de novo para poder reler, porque na minha cabeça ainda não está montada toda essa ideia. A gente vai ter que ler aos pouquinhos para a gente chegar nisso. Agora, só para resumo da história, você tem o povo judeu, que possivelmente pode compreender que o anticristo é o anticristo, que não é aquele prometido. Alguns podem se comprometer com a besta, outros não, porque vão entender que a coisa não está assim. Porque precisa-se o anticristo nascer. Um menino se nos deu, um filho se nos deu. Uma mulher tem que dar à luz a esse menino, esse Cristo, tá? Mesmo que não esteja o termo virgem lá, o termo não diz que não é virgem, tá? Mas, de qualquer forma, aquela profecia que nós acreditamos que é para Jesus tem que se cumprir para o Messias, o Cristo que eles estão esperando, que na nossa percepção é o anticristo. Ele tem que nascer em Belém Efrata, que já não existe mais desde o primeiro século. Não sei como vai ser isso. Pode-se fazer uma enganação, né? Uma forçação de barra para o povo crer. De qualquer forma, ele tem que cumprir profecias. Agora, ele também vai ter que encarar todas as profecias como a forma como o judeu entende. Se ele estiver fora da caixinha das profecias, se ele estiver fazendo coisas fora, muitos judeus vão se ligar que não se trata do Messias. Aí pode ser que eles acreditem no que a gente está dizendo, tá? Quando se fala em judeus messiânicos, são pessoas que convertidas ao judaísmo, nem são, de repente, judeus de verdade, mas pode ser que tenham judeus que se convertam ao evangelho, alguns poucos, e possam estar dando essa instrução. Então vão ter pessoas da terra, né, de diferentes situações, inclusive essas pessoas que vão receber o cálice da ira de Deus, que vão aceitar a marca. Então, aceitar a marca é sinônimo de perdição? É sinônimo de perdição não porque Deus quis, mas porque eles mesmos não vão aceitar e continuarão blasfemando contra Deus. Porque não haveria propósito, Deus poderia acabar com o mundo ali de imediato, mas parece que ele deu a oportunidade, tá? Então a gente tem que analisar isso. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre este flagelo, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Essa observação que tem autoridade sobre esse flagelo parece que Deus estava querendo que ele se arrependesse e clamasse a Deus. Se ele tem autoridade, ele pode ouvir o clamor das pessoas, tá? Eu acho que o objetivo era esse. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Aqui já fala do quinto, já não é mais o quarto aqui, flagelo, onde tem aqui a questão do calor escaldante, né? O reino se torna o trono da besta, o reino se tornou em treva. Homens que estavam sofrendo de muitas dores, estavam se remordendo a língua por causa da dor que sentiam. Essas dores podem ser as consequências do flagelo do quarto aqui, ou circunstâncias que estão acontecendo ali, das maldades que eles estão sofrendo no reino da besta, entre eles mesmos, não se sabe, né? Tentar entender a Bíblia assim só pelo nosso entendimento é o que dá. A gente precisa de comentaristas bíblicos, PhD em teologia, tá? Depois vamos consultar o texto, mas é o que dá a entender aqui. Algumas coisas dá para se entender, outras precisa de aprofundar. Blasfemaram contra Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. As úlceras foram aquelas derramadas lá em cima, nos primeiros flagelos. Então, essa galera ainda está viva aqui. Não se arrependeu de suas obras. O sexto selo, sobre o grande rio Eufrates, né, sempre pauta de questões bíblicas, cujas águas secaram para que preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Aqui está dando a direção, ou talvez o Oriente, né, ou Ocidente, o Oriente no caso, terra do sol nascente. Ali tem uma especificação, que pela
pelas questões da astronomia, dá para se perceber de onde vem, né? Então vi sair da boca do dragão, né? O dragão aqui é Satanás, né? Você tem toda essa terminologia aqui, ó. Sempre em outras mitologias o dragão ele tem outras representações simbólicas, né? Na cultura oriental, o dragão é retratado sempre como uma criatura benevolente, que é símbolo de poder e sabedoria, né? Então você tem duas interpretações. Em outras mitologias, né, ela é tratada como símbolo de destruição. O dragão, muitas vezes, o dragão é associado a Satanás e representa o mal e a destruição. Na mitologia de diversas culturas, o dragão é visto como uma força maligna a ser combatida, entendeu? Então, aqui, como se trata de destruição, a palavra dragão aqui vai falar de espíritos imundos depois, vai falar. Então, não se trata de um dragão benevolente. O próprio restante do contexto vai mostrar que é um sistema maligno, que é Satanás. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, que são três seres distintos, três espíritos imundos semelhantes a rãs, que eu estava falando no início. É interessante que esse texto parece que está de trás para frente, né?